Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, o CALG-SP, na disciplina de Legislação. Nesta aula, vamos cobrir 4 pilares do edital. A Lei nº 12.378 de 2010, que regulamenta a profissão e cria o Sistema CAL. A Lei nº 14.230 de 2021, que alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, o regimento interno do CAL-SP, e a política institucional de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. O objetivo é te dar um mapa mental do que cada norma regula, quais conceitos caem mais e como a banca costuma cobrar. Começando pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, ela é a lei base do Sistema CAL e do exercício profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil. Ela faz 3 coisas centrais. Primeiro, regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, definindo quem pode exercer a profissão e em que condições. Segundo, cria e organiza o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAL-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, os CAUs. Terceiro, estabelece regras de registro, fiscalização, disciplina profissional e estrutura do sistema, com competências e instrumentos. O ponto-chave para concurso é entender a natureza e a finalidade do CAL. O CAL é uma autarquia de regime especial, integrante da administração pública indireta, com autonomia administrativa e financeira, criada por lei, com a finalidade pública de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da arquitetura e urbanismo, proteger a sociedade e assegurar que a atuação profissional seja feita por quem tem habilitação e registro. Isso significa que o CAL não é uma associação privada, nem um sindicato e nem uma empresa. Ele tem poder de polícia, ou seja, poder de fiscalizar e aplicar sanções administrativas dentro do que a lei permite, sempre com devido processo e motivação. A lei também delimita estrutura do sistema. Ao CAL-BR, com atuação nacional e função normativa e de coordenação, e aos CAUs estaduais e do DF, com atuação regional e execução direta de registro, fiscalização e processos no seu território. Para a prova, é importante diferenciar o papel do Conselho Federal e do Conselho Regional. O federal edita normas gerais do sistema, coordena e padroniza. O regional executa na prática, atende profissionais e sociedade, fiscaliza e processa infrações no âmbito local. Outro núcleo forte da Lei 12.378 é o registro profissional. O exercício regular da profissão depende de registro no CAL. A lei trata da inscrição de profissionais e do registro de pessoas jurídicas quando for o caso, além de documentos e condições. Também se conecta diretamente ao registro de responsabilidade técnica, o RRT, que é um instrumento central do sistema. Em termos de ideia, o RRT formaliza e vincula a responsabilidade técnica do arquiteto e urbanista por determinada atividade, garantindo rastreabilidade, responsabilidade e proteção ao contratante e à sociedade. A banca pode cobrar conceito e finalidade. O RRT não é burocracia, é instrumento de responsabilização, controle e valorização profissional, e serve também como base para a fiscalização do exercício. A lei trata ainda de atribuições e do campo de atuação, reconhecendo a arquitetura e urbanismo como profissão regulamentada, e estabelece que a atuação deve obedecer às normas do sistema e aos limites de habilitação e registro. Ela também disciplina aspectos institucionais, como composição, mandatos, estrutura de órgãos deliberativos e executivos, além de prever a arrecadação de anuidades, taxas e emolumentos para a manutenção do sistema, sempre com dever de transparência e prestação de contas. Em matéria de fiscalização e disciplina, a Lei 12.378 dá base para o CAL atuar contra exercício irregular, ausência de registro, falta de RRT quando exigido, condutas antiéticas e outras infrações administrativas relacionadas ao exercício profissional. O que a banca costuma testar é se você entende que o CAL tem competência legal para fiscalizar e instaurar processos administrativos, garantindo contraditório e ampla defesa, e que as sanções são instrumentos administrativos, não penais, embora uma mesma conduta possa também configurar crime ou ilícito civil dependendo do caso. Agora vamos para a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021,
que alterou a Lei nº 8.429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Em concursos, isso tem grande relevância porque a banca quer ver se você está atualizado. A improbidade administrativa é um conjunto de condutas graves que atentam contra a probidade e a integridade na gestão pública. O ponto mais importante das mudanças foi reforçar a necessidade de dolo, ou seja, intenção de praticar a conduta ímproba, para caracterizar improbidade. Isso significa que, como regra, a mera culpa, como negligência ou imperícia sem intenção, não configura improbidade administrativa. A lei passou a exigir tipicidade e elementos mais definidos, aproximando a improbidade de uma lógica mais estrita de responsabilização. A improbidade costuma ser organizada em categorias como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação a princípios, mas a cobrança de prova tende a ser entender que não é qualquer irregularidade, que há necessidade de dolo, que as condutas devem se enquadrar no tipo legal e que as sanções são aplicadas em processo judicial específico, com garantias e critérios. Também é importante entender que improbidade pode atingir agentes públicos e particulares que participem, induzam ou se beneficiem, conforme a lei, e que as sanções incluem, conforme o caso, perda de bens obtidos ilicitamente, ressarcimento, multa, perda da função pública, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, entre outras. Em prova de noções, o essencial é separar três coisas: irregularidade administrativa simples, ilícito disciplinar e improbidade. Improbidade é a mais grave e exige requisitos mais fortes, especialmente dolo. Para o CAUG-SP, a ligação desse tema é direta porque o CAU é autarquia e, portanto, atua sob princípios da administração pública. A conduta de dirigentes e servidores deve ser proba, e processos administrativos e contratações precisam ser transparentes, motivados e legais. A banca pode explorar exemplos de favorecimento, conflito de interesse, uso indevido de recursos, desvio de finalidade ou fraude em contratação, perguntando qual norma orienta a responsabilização por improbidade e quais elementos são necessários. Agora entramos no regimento interno do CAU-SP. O edital fornece o link, e isso é um sinal claro de que a banca pode cobrar detalhes estruturais. Mesmo assim, uma preparação eficiente começa com o entendimento do papel do regimento. O regimento interno é a norma que organiza o funcionamento do CAUG-SP. Sua estrutura administrativa e deliberativa, competências dos órgãos internos, regras de reuniões, deliberações, comissões, tramitação de processos e organização das unidades. É como um manual de funcionamento institucional. Em linhas gerais, um regimento interno de conselho profissional define órgãos como plenário, presidência, diretoria e comissões, além de áreas técnicas e administrativas. O plenário é o órgão colegiado deliberativo, onde conselheiros tomam decisões, aprovam deliberações e resolvem matérias relevantes. A presidência exerce representação institucional e direção superior executiva, dentro do que o regimento e a lei permitem. A diretoria, quando prevista, auxilia gestão e execução, com áreas e responsabilidades definidas. Comissões têm funções específicas, como análise técnica, ética, fiscalização, finanças, ensino e formação, ou outras conforme o sistema CAU, e são fundamentais para instruir matérias antes de decisão colegiada. O regimento também costuma tratar de sessões plenárias, quórums, convocação, pauta, votação, atas, prazos e tramitação de documentos. Ele define como uma proposta vir à deliberação, como processos são distribuídos a relatores, como ocorre instrução e como se registram decisões. Para o candidato, o ponto é entender que decisões do CAU-SP não são improvisadas. Seguem rito, órgão competente e formalização, garantindo legalidade, colegialidade, transparência e segurança jurídica. Outro ponto que o regimento costuma cobrir é a estrutura administrativa de apoio. Secretaria, unidades de atendimento, fiscalização, jurídico, comunicação, TI, finanças e outras áreas. Isso é importante porque, no dia a dia, a execução depende dessa engrenagem administrativa. A banca pode cobrar conceitos como competência, atribuições de órgãos internos, diferença entre decisão colegiada e ato executivo, e o papel das comissões.
Agora vamos para a política institucional de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação do CAU-SP, que o edital também fornece por link. Quando um edital inclui uma política interna específica, normalmente a banca quer avaliar se o candidato entende conceitos, objetivos, princípios, canais e procedimentos. Essa política tem uma finalidade clara: prevenir, orientar e enfrentar situações de assédio e discriminação no ambiente institucional, promovendo um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo, e garantindo tratamento adequado a denúncias, acolhimento e responsabilização quando necessário. Para a prova, você precisa dominar conceitos básicos. Assédio pode ser moral ou sexual. Assédio moral é conduta repetitiva ou sistemática, ou mesmo grave em certos contextos, que humilha, constrange, desqualifica, isola ou deteriora o ambiente de trabalho, afetando dignidade e saúde. Ele pode aparecer como gritos, ameaças, metas impossíveis usadas para humilhar, exposição ao ridículo, boicote de informações, isolamento deliberado e outras práticas. Assédio sexual envolve constrangimento com conotação sexual, como pedidos, insinuações, chantagem ou contato indevido, especialmente quando há relação de poder ou quando o ambiente é hostil. Discriminação é tratamento desigual injustificado baseado em características pessoais, como raça, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião, origem, entre outras, podendo se manifestar em piadas, exclusão, barreiras, estigmas e decisões injustas. A política institucional normalmente se apoia em princípios como dignidade da pessoa humana, respeito, igualdade, não discriminação, confidencialidade, proteção contra retaliação, acolhimento, imparcialidade na apuração e devido processo. Em prova, costuma cair a ideia de que prevenção é tão importante quanto resposta. Treinamento, campanhas internas, orientações de conduta, liderança responsável e canais acessíveis reduzem ocorrência e melhoram cultura. Outro ponto que a banca pode cobrar é que a política prevê canais de comunicação e denúncia, e que a organização deve garantir que a pessoa denunciante seja acolhida e protegida contra retaliações, e que os fatos sejam apurados com seriedade e confidencialidade, respeitando direitos das partes. Também é comum aparecer a ideia de ambiente de trabalho saudável e responsabilidade institucional. Uma política desse tipo não existe apenas para punir, mas para criar padrões de convivência, reduzir adoecimento, melhorar clima organizacional e fortalecer integridade. Em termos práticos, o CAUG-SP, como autarquia, precisa ser exemplo de conduta ética, tanto para seus servidores e colaboradores quanto para a relação com profissionais e sociedade. A banca pode explorar situações em que o candidato precisa identificar se há assédio, se há discriminação, quais atitudes são adequadas e quais são incorretas, como resolver sozinho ou expor publicamente em vez de usar os canais previstos. Para fechar, vamos amarrar como estudar esse bloco. Na Lei 12.378, foque em finalidade do CAU, natureza jurídica, organização do sistema, registro e fiscalização, e a importância do RRT como instrumento de responsabilidade. Na Lei 14.230, foque na atualização. Improbidade exige dolo e tipicidade, e não se confunde com erro simples. No regimento interno, foque em estrutura, competências e fluxo decisório interno do CAU-SP. Na política de assédio e discriminação, foque em definições, princípios, prevenção, canais e garantias, especialmente acolhimento, confidencialidade e não retaliação. Se você organizar assim, você transforma 4 documentos grandes em um mapa claro, e chega na prova sabendo localizar o que a banca quer cobrar.